No vídeo passado, nós mostramos o algoritmo do canto noroeste, que é um dos 3 algoritmos que nós vamos mostrar para achar a solução inicial do problema de transporte. O algoritmo do canto noroeste, ele é muito fácil de resolver, como vocês viram, mas ele tem um problema. Qual que é? Ele sempre começa no canto noroeste, né? Ele sempre começa naquela célula mais à esquerda acima. Só que se aquela célula mais à esquerda acima, por exemplo, tiver um custo muito alto, ele não está nem aí. Ele vai naquele custo e pronto. Por quê? Porque o método do canto noroeste, o algoritmo do canto noroeste, ele não se preocupa com custo, ele não olha os custos, ele só olha os fluxos. O algoritmo do custo mínimo que nós vamos ver hoje, já, como o próprio nome diz, leva em consideração o custo mínimo. E como é que ele funciona? Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. E como é que ele funciona? Ele funciona pensando nos custos. E que exemplo que nós vamos usar? Nós vamos pegar o mesmo exemplo do vídeo passado, onde eu tenho 3 ofertas e 4 demandas, e vou calcular agora a solução inicial do problema de transporte, utilizando o algoritmo do custo mínimo. Então, como eu falei, diferente do algoritmo passado, ele leva em consideração o custo. Então, eu vou apresentar aqui na tela o custo para vocês. Se eu olhar o custo, qual que é o menor custo que tem? O menor custo que tem é o custo 3, que é a célula que é a interseção da linha 2 com a coluna 2, quer dizer, do vértice de oferta 2 com o vértice de demanda 2. E esse vértice de oferta, o 2, quanto que ele tem para mandar? Ele só pode mandar 3 unidades, que a oferta dele é 3. E o vértice 2 de demanda? Quantas demandas ele quer receber? Quantos produtos ele quer receber? Ele quer receber 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, da mesma forma que nós fizemos antes, eu vou pegar o menor entre 3 e 7. O menor entre 3 e 7 é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar as 3 ofertas desse vértice 2 para o vértice demanda 2. E vou zerar ele. Por quê? Porque agora ele não tem mais nada para oferecer. E vou atualizar também agora as minhas demandas. E a minha demanda vai ser 4. Mas como a oferta é 0, eu posso riscar toda essa linha. Por quê? Porque não adianta eu escolher nenhuma outra célula dessa linha, porque o vértice de oferta 2, toda a oferta dele já foi enviada. Aí o que eu faço? Eu corto toda essa linha. E agora observe como é que fica na minha matriz. Eu vou colocar uma aresta do vértice 2 para o vértice 2, levando 3 unidades. E agora eu continuo o algoritmo. Dos valores que sobraram, qual que é o menor valor? Observe que tinha um 4 ali, né? Mas esse 4 agora eu já não posso mais utilizá-lo, porque o 4 é daquela linha 2, e a linha 2 já foi riscada. Então, o menor valor que sobrou foi o 5, e eu tenho 3 valores 5. Nesse caso, eu posso escolher qualquer valor. Eu vou escolher o valor mais ao canto noroeste só para ver como é que fica. Então, aquele canto do 1 para o 1. Aquela célula que está associada ao vértice de oferta 1 e ao vértice demanda 1. Entre 8 e 1, qual que é o menor valor? O menor valor é 1. Então, eu vou colocar um fluxo de 1 ali. Como o vértice 1 já recebeu tudo que ele tinha que receber, eu posso agora zerar a demanda faltante, né, do vértice 1, diminuir a oferta de 8 para 7 e riscar essa coluna. Por que eu vou riscar essa coluna? Eu vou riscar a coluna porque a coluna está associada ao vértice demanda 1. E o vértice demanda 1, tudo que eu tinha que mandar para ele eu já mandei. Então não tem sentido mais escolher nenhuma célula dessa coluna. E, da mesma forma que eu fiz antes, eu vou mostrar como é que vai ficar a solução no grafo. Vou colocar uma aresta do vértice oferta 1 para o vértice demanda 1. Observe um ponto interessante. No método canto noroeste, toda vez que eu ia criando esse grafo, solução, né, a qualquer momento essa solução era conexa. Sempre eu começava lá do vértice 1 para algum lugar, depois eu descia para o vértice 2, mas sempre a solução ela era conexa, ela nunca deixava de ser conexa. Nesse método custo mínimo, como eu não sigo um padrão tão estabelecido, o padrão que eu vou seguir vai depender do custo, então pode ser que, em certos momentos, a solução deixe de ser uma árvore. Exatamente como aconteceu agora, né? Eu tenho 2 arestas ali e essa solução ela não é conexa. Mas no final, sempre a solução final do método canto noroeste, como a solução final do método custo mínimo, sempre vai ser uma árvore. Quer dizer, eu posso ter árvores separadas, né, ou florestas separadas, que a gente chama, e no final vai sempre gerar uma única árvore. E continuando,
qual que é o próximo menor valor? O próximo menor valor ainda é o 5, né? Porque ainda tem dois 5. E eu vou escolher agora o 5 que estava do lado do outro, que é da oferta 1 para a demanda 2. O vértice demanda 2, ele queria receber 7, mas ele já recebeu 3, né? Do vértice de oferta 2. Então só sobraram 4 para receber. Então ele quer receber 4 ainda, e o vértice 1 de oferta ainda tem 7 para mandar. O que eu vou fazer? Do 7, eu vou pegar 4 e mandar para ele. Quando eu fizer isso, o vértice 2 de demanda vai zerar, né? Porque tudo que ele precisava receber, ele recebeu. Então, eu posso zerar ele e posso atualizar agora o vértice de oferta 1. E observe que o vértice de oferta 1, ele tinha inicialmente 8, né? Aí eu mandei um dos 8 para o vértice de demanda 1, sobraram 7. Do 7, eu vou enviar 4 para o vértice de oferta 2, porque é o que estava precisando ainda, e só vai sobrar 3, quer dizer, agora ele só vai poder mandar 3 produtos. E o que eu vou fazer? Já que o vértice demanda 2 zerou, eu vou poder cortar agora a coluna relacionada à demanda 2, que é a coluna 2. Então eu vou cortar e não vou analisar nenhum custo dessa coluna. Óbvio, porque todos os custos dessa coluna são custos para enviar alguma coisa para o vértice 2. Só que o vértice 2 de demanda, todos os produtos já foram enviados, né? Então eu não preciso mandar mais nada para ele. E agora só sobraram 4 valores, né? 7, 13, 5 e 6. Qual que é o menor valor? É o 5. O 5 está associado à oferta 3 e à demanda 3. A oferta 3 ainda tem 3 produtos para enviar, porque eu não enviei nada dela para ninguém ainda, né? Eu nem mexi na oferta 3. E também a demanda 3, que quer receber 2 produtos, eu não mandei nenhum produto para ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar entre 3 e 2. Qual que é o menor? É 2. Então, dos 3 produtos que a oferta 3 tem para oferecer, eu vou mandar 2 para a demanda 3. E a demanda 3 agora vai ficar zerada, não vai ter mais nada para mandar. E a oferta 3 só tem um produto, porque ela já mandou 2, né? Só vai sobrar 1. E eu vou cancelar agora a coluna 3, relativa ao vértice demanda 3. Nesse caso, só vai sobrar agora a última coluna, o 13 e o 6. O que eu vou fazer? Eu vou escolher o 6. O 6 está associado à oferta 3 e à demanda 4. A oferta 3 só tem um produto para mandar e a demanda 4 quer receber 3. O que eu faço? Eu mando esse produto com custo 6. Aí o que eu faço? Eu coloco 1 aqui naquela célula, né, dizendo que um produto foi transportado. Agora eu posso cancelar toda a linha 3 da oferta 3, porque agora a oferta 3 não tem mais nada para mandar. Atualizo o meu grafo para mostrar para vocês. E só sobrou o quê? Só sobrou o 13. Do 13, ele está associado à oferta 1, que tem 3 ainda para mandar, e a demanda 4, que ainda quer receber 3. O que eu faço? Eu coloco um fluxo 3 naquela célula, dizendo que os 3 produtos do vértice de oferta 1, que sobraram ainda, vão para o vértice de demanda 4. E zero os dois lados. E essa foi a minha solução do método do custo mínimo. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo sobre o método custo mínimo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O like de vocês, pessoal, é muito importante para fazer com que esse vídeo atinja mais pessoas. E, se possível, comente se você gostou, se você está achando legal essa playlist, que também ajuda a divulgar o canal. E observe que interessante. Essa solução, da mesma forma que a solução do método canto noroeste, ela tem 6 células. E também, da mesma forma que o método canto noroeste, a solução é uma árvore. Observe que eu estou saindo do 1, né? Vou para o 4. Do 4, eu posso descer para o 3 ali da célula 2, 2. E do 4, eu posso ramificar e bem à direita lá na célula 1, 4, que tem fluxo 3, né? Posso ir para lá. De lá, eu posso descer reto até aquela célula que tem o 1 ali, que é a célula 3, 4. E da célula 3, 4, eu posso virar à esquerda, andar uma casa e na célula 3, 3, lá com fluxo 2. Observe que essa solução ela não tem ciclo, né? De um ponto eu não consigo fazer um ciclo. Ela tem 6 células e observe que eu até ramifiquei, porque eu posso ramificar. No canto noroeste, aquela solução eu não ramifiquei, né? Por coincidência. Aqui eu ramifiquei, mas não tem nenhum problema. Ela continua sendo uma árvore e observe que eu sempre andei ou para cima ou para baixo ou para um lado ou para o outro, nunca em diagonal. E qual que é o valor da solução? Se eu fizer as contas,
o valor da solução vai dar 89. Mas tem um ponto que eu deixei subentendido lá no começo do vídeo, que é o seguinte. Normalmente, o método custo mínimo ele tende a ser melhor que o método canto noroeste. Por que ele tende a ser melhor? Porque, diferente do método canto noroeste, o método custo mínimo ele leva em consideração o custo mínimo. Quer dizer, ele tenta ir nas células que têm o menor custo primeiro. Quer dizer, ele é um algoritmo guloso, né, que tenta ir nas células que têm o menor custo primeiro. E isso, normalmente, faz com que essa solução seja melhor do que a solução do canto noroeste. Só que, especificamente nesse caso, por um azar, ela foi pior. Então, professor, você pode garantir que vai ser melhor ou pior? Não posso. Mas eu posso dizer o seguinte, se você pegar 100 instâncias diferentes e aleatórias e calcular a solução tanto pelo método custo mínimo, tanto pelo método do canto noroeste, a tendência é que mais soluções do método do custo mínimo sejam melhores do que soluções do método canto noroeste. Mas não quer dizer que em alguns casos pode acontecer, como esse caso, que a solução pelo método do custo mínimo foi pior. O porquê que ela foi pior? Ela foi pior por um motivo. Porque no final, a gente gastou muito naquela célula que custava 13. Aquela célula que custava 13, eu mandei 3 unidades do produto. Eu só mandei uma para aquela célula que custava 6, uma unidade, e para a célula que custava 13, eu mandei 3 produtos. Então, como eu multiplico, 3 vezes 3 dá 39. Então, só o custo para mandar aqueles últimos 3 produtos foi 39, foi um custo muito alto. E isso que prejudicou o meu algoritmo do custo mínimo. E observe que da mesma forma do que o problema do canto noroeste, se eu somar as linhas, né, o valor do fluxo nas linhas relativo às ofertas, eu vou ter 1 mais 4 mais 3, que é exatamente 8, que é o valor da primeira oferta. 3 na segunda linha, que é o valor da oferta, e 2 mais 1, que é 3, que é o valor da terceira oferta. E se eu olhar as colunas, eu vou ter lá 1 na primeira coluna, que a demanda é 1, 1 mais 3, que é 4, que é a demanda do segundo, que é 4, 2 na demanda do terceiro, que é 2, e 3 mais 1, que é 4, que é a última demanda. Quer dizer, a soma do fluxo nas linhas vai dar igual às ofertas, e a soma do fluxo nas colunas vai dar igual às demandas. E esse foi o nosso vídeo sobre o algoritmo do custo mínimo para achar uma solução inicial para o problema de transporte. Como eu falei anteriormente, normalmente a solução do custo mínimo é melhor que a solução do canto noroeste. Nesse caso específico, não foi, mas normalmente é. Mas por que ela não foi? Como eu falei antes, ela não foi porque eu gastei muito naquela célula que custa 13, que tinha um custo muito alto. E, para evitar que aconteça esse tipo de problema, existe um outro método chamado método de Vogel, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, para não perder o melhor algoritmo para achar a solução inicial do problema de transporte, não perca o próximo vídeo, que é sobre o algoritmo de Vogel.